De cano único. Vamos começar pela variante mais simples, a espingarda de cano único. Aqui tudo é extremamente simples. Um cano, um cartucho, um disparo. Depois disso, o atirador precisa abrir a arma manualmente, extrair o estojo e carregar um novo cartucho. Essa construção é o mais simples, barata e confiável possível, mas sua principal desvantagem é óbvia. Após cada disparo, é preciso recarregar a arma. É exatamente por isso que essas espingardas são frequentemente usadas para o treinamento de iniciantes. Como só há um cartucho, o atirador é obrigado a mirar com mais cuidado. Muitos modelos custam menos de $100. Curioso é que o próprio mecanismo basculante quase não mudou nos últimos 200 anos. As espingardas de cano único econômicas modernas funcionam exatamente pelo mesmo princípio das armas do século retrasado. De cano duplo. O desenvolvimento lógico dessa ideia foi a espingarda de cano duplo. O princípio de carregamento é o mesmo. A arma se dobra e os cartuchos são inseridos manualmente. Mas agora há 2 canos, o que significa que também há 2 disparos disponíveis antes da recarga. Os canos podem ficar dispostos lado a lado ou um acima do outro, e em alguns modelos há um gatilho separado para cada cano. É um dos tipos mais antigos de espingarda. Sua construção é conhecida desde o século XVIII, e os modelos de topo, como a Krieghoff K80, podem custar mais de $10 mil. Mas também aqui a limitação permanece a mesma. Assim que ambos os cartuchos são gastos, é preciso dobrar a arma manualmente de novo. Em muitos modelos, cada cano tem seu próprio percutor e seu próprio gatilho. Em essência, são 2 espingardas independentes reunidas num único corpo. De ferrolho. Para acelerar a recarga sem recorrer à quebra do cano, foi desenvolvida a espingarda de ferrolho. Ela funciona da mesma forma que um fuzil de ferrolho. O atirador levanta e puxa o ferrolho para trás manualmente para ejetar o estojo disparado, e depois o empurra para frente, alimentando um novo cartucho do carregador tipo caixa ou interno. Essas espingardas eram especialmente difundidas no fim do século XIX e início do XX, entre fazendeiros e caçadores. Em confiabilidade, elas só perdem para os modelos basculantes, mas a própria recarga ainda exige o manuseio manual do ferrolho a cada disparo. O mecanismo de ferrolho veio para as espingardas diretamente dos fuzis, e hoje é, talvez, o movimento de arma mais reconhecível no cinema e nos videogames, mesmo para quem nunca segurou uma arma nas mãos. De alavanca. Uma solução alternativa foi a espingarda de alavanca. Em vez do ferrolho, aqui se usa uma grande alavanca metálica localizada sob a coronha. O atirador a abaixa e a devolve à posição, e nesse único movimento, o estojo é ejetado e um novo cartucho é alimentado do carregador tubular sob o cano. Essa construção foi especialmente popular no fim dos anos 1800 e ficou famosa graças aos faroestes. Foi exatamente a Winchester Model 1887 de alavanca que tornou esse tipo reconhecível. E mais tarde, ela mesma foi usada por Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro 2. A principal desvantagem: a alavanca exige uma amplitude de movimento considerável, o que torna incômodo usar essa espingarda em espaços apertados. Fato curioso: para que a Winchester 1887 de O Exterminador do Futuro 2 pudesse ser recarregada com uma só mão, num movimento cinematográfico impactante, seu mecanismo foi especialmente modificado por armeiros. Na versão original do século XIX, recarregar a espingarda tão rápido era simplesmente impossível. De ação de bombeamento. Uma solução mais compacta e ao mesmo tempo igualmente confiável foi a espingarda de ação de bombeamento. Em vez da alavanca, aqui se usa um guarda-mão deslizante sob o cano. O atirador o move para trás e para frente, e cada ciclo desses ao mesmo tempo ejeta o estojo disparado e alimenta um novo cartucho do carregador tubular. A simplicidade dessa construção é sua principal virtude.
Quanto menos peças móveis, menos motivos para quebra. Por isso, as espingardas de ação de bombeamento permanecem confiáveis mesmo na lama, na chuva ou no frio. Alguns exemplares do início do século XX funcionam perfeitamente até hoje, e modelos como a Remington 870 e a Mossberg 500 tornaram-se uma espécie de padrão desse tipo. Fato engraçado: o característico som metálico do acionamento do bombeamento tornou-se tão reconhecível na cultura pop que é frequentemente adicionado a filmes e jogos como um efeito sonoro à parte, mesmo em cenas em que, na tela, ninguém de fato recarrega a espingarda. Semiautomática. O passo seguinte foi eliminar a necessidade de mover o telha manualmente. Na espingarda semiautomática, a recarga ocorre automaticamente após cada disparo, seja pela inércia do recuo, seja usando parte dos gases da pólvora. Ao atirador, resta apenas apertar o gatilho. Graças a isso, a cadência de espingardas como a Benelli M4 ou a Beretta 1301 é limitada praticamente apenas pela velocidade de reação do próprio atirador. O outro lado dessa comodidade, a maior exigência quanto à qualidade dos cartuchos e a limpeza do mecanismo. Se algo disso for negligenciado, a arma pode falhar. Fato interessante: a primeira semiautomática de verdade bem-sucedida, a Browning Auto 5, foi desenvolvida ainda em 1898 e permaneceu em produção por quase 100 anos, até 1998, um caso raro em que a construção de uma arma quase não mudou ao longo de um século inteiro. Automática. A continuação lógica da automatização foi a espingarda totalmente automática. Ao contrário da semiautomática, aqui basta apertar o gatilho uma vez e mantê-lo pressionado. A arma vai disparar ininterruptamente até que os cartuchos acabem. O modelo AA12, por exemplo, é capaz de fazer até 300 disparos por minuto. Para dar conta de um ritmo de tiro desses, essas espingardas geralmente são equipadas com carregadores tipo caixa ou de tambor, em vez dos tubulares, o que aumenta sensivelmente o peso da arma, não raro até 4,5 kg ou mais. Por causa do alto custo e das rígidas restrições legais, essa arma permanece quase exclusivamente militar ou experimental. Fato ilustrativo: apesar da impressionante cadência, as espingardas totalmente automáticas nunca se firmaram em massa, nem mesmo no exército. O recuo forte demais e o grande peso as tornam incômodas para o porte prolongado e o tiro preciso em rajadas. Híbrida. Um nicho à parte é ocupado pela espingarda híbrida, que reúne em si os modos de funcionamento semiautomático e de ação de bombeamento. Um seletor especial no corpo permite ao atirador alternar entre eles. Se a automática de repente falha, por causa de sujeira ou de um cartucho de má qualidade, é possível passar instantaneamente para o controle manual e continuar o tiro sem atraso. Foi exatamente essa confiabilidade em situações críticas que tornou modelos como a SPAS-12 e a Benelli M3 procurados entre militares e policiais. O preço da versatilidade foi um custo mais alto, um peso maior e a necessidade de treinamento adicional. O atirador deve dominar igualmente bem os dois sistemas. Curioso é que a SPAS-12 tornou-se uma das espingardas mais reconhecíveis do cinema e dos videogames, embora, na realidade, esses modelos tenham sido produzidos em quantidade comparativamente pequena. A imagem acabou sendo muito mais difundida do que a própria arma. De revólver. À parte fica também a espingarda de revólver, que usa, em vez do carregador tubular ou tipo caixa, um tambor giratório, exatamente como num revólver comum, só que de tamanho maior. Alguns modelos são equipados com tambor basculante para uma recarga rápida, outros exigem carregar cada câmara manualmente. Essa construção permite acomodar até 12 cartuchos, mas aumenta sensivelmente o peso e as dimensões da arma. Por causa disso, as espingardas de revólver, como a Armcell Striker ou a russa MTS-255, nunca se tornaram de verdade difundidas e são encontradas com mais frequência como exemplares de coleção. Detalhe incomum: na MTS-255, o tambor não é redondo, mas hexagonal.
uma solução construtiva rara que quase não se encontra em nenhum outro modelo de arma de série. Bullpup. Uma compacidade de outro tipo é oferecida pela configuração Bullpup. Nessas espingardas, o carregador e o mecanismo principal ficam localizados atrás do gatilho e não à frente dele, o que permite reduzir sensivelmente o comprimento total da arma, mantendo ao mesmo tempo o comprimento pleno do cano. Graças a isso, modelos como a Kel-Tec KSG e a IWI Tavor TS-12 são especialmente populares no segmento tático e para a defesa doméstica. É mais fácil manobrar com elas em condições apertadas. Essa configuração também tem uma particularidade. A janela de ejeção dos estojos fica próxima ao rosto do atirador. Por isso, em alguns modelos, se pode encontrar um aviso direto de não atirar a partir do ombro esquerdo. Fato ilustrativo. A primeira espingarda Bullpup de série, a High Standard Model 10, surgiu ainda em 1967, ou seja, muito antes de a configuração Bullpup sequer se tornar uma tendência da moda nas armas de fogo. Tática. A espingarda tática é criada não para a caça, mas para o emprego em combate, o trabalho das forças de ordem ou a defesa doméstica. Ela se distingue por um cano encurtado, de cerca de 35 a 50 centímetros de comprimento, um carregador de capacidade aumentada, geralmente de 5 ou mais cartuchos, ao passo que os modelos de caça acomodam apenas 2 a 4, além de equipamento adicional, trilhos para acessórios, lanternas e coronha regulável. Espingardas como a Mossberg 590A1 ou a Beretta A300 são capazes de disparar os mais variados tipos de munição, de chumbo grosso e balas a cartuchos de assalto e menos letais, o que as torna adequadas para todo um espectro de tarefas, de arrombar portas ao controle de distúrbios em massa. Aliás, foi exatamente por causa de uma dessas tarefas que as espingardas táticas ficaram historicamente conhecidas como Riot Gun, espingarda para conter distúrbios, nome que ainda hoje é usado em alguns países. Cano cerrado. Uma espingarda comum, cujo cano é literalmente cerrado até um comprimento menor. Essa modificação torna a arma mais compacta e leve, a ponto de poder ser portada de forma oculta, como uma pistola. No entanto, pela compacidade é preciso pagar. Com a redução do comprimento do cano, caem bruscamente tanto a velocidade de boca quanto o alcance eficaz de tiro. É exatamente por isso que, na maioria dos países, vigoram restrições rígidas quanto ao comprimento mínimo do cano. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele não pode ser mais curto do que 46 centímetros, e tudo que for mais curto já é considerado ilegal. Fato histórico. Foi exatamente por causa do uso em massa de espingardas de cano cerrado pela criminalidade no início do século XX que nos Estados Unidos, em 1934, pela primeira vez em nível federal, limitou-se legalmente o comprimento mínimo do cano de uma espingarda. Essa restrição vigora até hoje. De punch. No extremo oposto do espectro está a espingarda de punch, o maior tipo de espingarda já criado. Alguns exemplares chegavam a 3 metros de comprimento, pesavam até 45 quilos e disparavam cartuchos caseiros de até 5 centímetros de diâmetro. Essa arma não era destinada ao tiro a partir do ombro. Ela era fixada diretamente em pequenos barcos, chamados punts, e o caçador apontava para o alvo o próprio barco. Numa conjuntura favorável, um único disparo podia matar de 20 a 50 aves de uma vez, e o recuo era tão poderoso que empurrava o barco vários metros para trás sobre a água. Por causa do dano colossal causado à vida selvagem, as espingardas de punch com o tempo foram proibidas em quase todos os lugares, e hoje só se pode vê-las em museus ou coleções particulares. Fato curioso. A caça com espingarda de punch era um negócio tão lucrativo que os caçadores não raro compravam ou alugavam trechos inteiros de rio exclusivamente para esse fim, para que ninguém mais espantasse o bando de aves antes da hora. De anticarga. Um lugar à parte nessa história é ocupado pela espingarda de anticarga, o tipo de arma com o qual, em essência, tudo começou. O carregamento aqui era feito manualmente e numa ordem rigorosa. Primeiro se despejava a pólvora no cano, depois se colocava a bucha, em seguida o chumbo e, no fim, mais uma bucha.
Um erro em qualquer dessas etapas podia levar ou a uma falha ou ao chamado disparo retardado, um atraso de alguns segundos entre o apertar do gatilho e o próprio disparo, o que tornava a arma extremamente perigosa em mãos inexperientes. Essas espingardas foram amplamente usadas do século XVII até meados do XIX. Primeiro com fechos de mecha, depois de pederneira e, por fim, de espoleta, e eram bem conhecidas como armas de piratas. Mesmo um atirador experiente conseguia fazer não mais do que 1 a 3 disparos por minuto. Um contraste colossal com as espingardas automáticas modernas, capazes de disparar até 300 tiros no mesmo tempo.